Olá, tudo bem? Aqui é o Eliesley Silva, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, idealizador do método de estudos Tríade da Alta Performance, e esse é um vídeo muito especial porque ele inaugura uma série de vídeos em que eu vou falar sobre o Direito Administrativo para concursos públicos. A ideia é dar aqui, de forma gratuita, um curso completo de Direito Administrativo para mostrar para você quais são os tópicos principais cobrados nas provas de concursos públicos. Então, para você que não estudou o assunto, esses vídeos vão cair assim como uma mão na roda para você conseguir já iniciar, já em grande estilo, a sua jornada de concursos públicos. Olha, é preciso você entender o seguinte: o direito administrativo é a segunda matéria mais cobrada em concursos públicos. Em primeiro lugar, disparado, é a língua portuguesa, que cai em todo e qualquer concurso. Aí em segundo vem direito administrativo, depois direito constitucional. Por ser uma matéria que já foi muito cobrada, ela é muito explorada pelos examinadores. Então há uma gama de assuntos que são cobrados nos editais. Mas para você que está começando agora, não adianta você querer abraçar o mundo com achando que vai conseguir fazer tudo de uma vez. Ó. Eu sou autor desse livro. Veja o que você teria que estudar para um concurso público se você for pensar nessa lógica de dominar todos os assuntos. Mas calma. Se você está começando agora, é o caso de você pensar: peraí, Eliezer, diz tudo que está aí. O que é o essencial? O que é o mais importante? Para mim que vou fazer uma prova daqui a 2 ou 3 meses. O que eu não posso, de fato, chegar na prova sem saber? Essa é a ideia que eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo dessa série. Para você que já está estudando há mais tempo, calma, não vai embora não, porque essa série de vídeos vai servir como uma forma de revisão, para saber se de fato você está dominando os assuntos principais do direito administrativo. Vai que nos seus estudos você está negligenciando alguma coisa. Então, essa série de vídeos vai servir como uma espécie de um checklist para saber se você realmente está dominando o que é essencial no direito administrativo. Beleza? Maravilha! Hoje, minha intenção não é ensinar o direito administrativo. O vídeo de hoje é uma espécie de um city tour. O que é que eu vou fazer? Eu vou passear com você sobre todos os assuntos que são cobrados em direito administrativo, só pontuando: olha, isso aqui você precisa saber, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. É uma espécie de uma mentoria em direito administrativo. E aí o que eu vou fazer nos próximos vídeos? Eu vou pegar cada tópico que eu for pontuando aqui e vou ir esmiuçando para você em mais detalhes. Então a gente tem aqui uma sequência de muitos vídeos que virão e eu quero, de fato, descomplicar direito administrativo para que você possa chegar à sua prova com muita segurança, preparado para as questões que virão. Maravilha! Então, nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando do direito administrativo para concursos públicos. Ou seja, o nosso foco aqui é você que quer gabaritar questões de direito administrativo. O primeiro assunto, que é um assunto, eu diria assim, introdutório do direito administrativo, é a chamada teoria geral do Estado e teoria geral do direito administrativo. Aqui é o primeiro passo que você precisa adotar para começar a entender nessa matéria. Teoria geral do Estado e teoria geral do direito administrativo. Vem comigo, o que você precisa ter muita atenção no momento que você estiver estudando. Presta atenção na parte de elementos do Estado. São 3 elementos: povo, território e governo soberano. Para alguns autores tem um 4º elemento, que é a finalidade. Dá uma atenção especial para isso, as diferenças entre povo, cidadão, população, território em sentido amplo, território em sentido estrito. Observa bem isso aí. Além disso, estude a parte de poderes do Estado. Elementos e poderes do Estado. Eu estou falando aqui de poderes do Estado, eu estou falando do poder legislativo, executivo, judiciário, função atípica de cada poder, função típica. Dá uma olhada nesse assunto porque isso, sem dúvida, é muito importante. Além disso, é muito útil que você entenda a diferença entre governo e administração pública. Qual é a função do governo, função da administração, órgãos do governo, órgãos da administração? Fica ligado nisso aí. Aliás, já que estamos falando nela, a administração pública. Quando a gente estuda a administração pública, existem várias formas de você encarar. Essas formas são chamadas pelos autores, os estudiosos, de sentidos. Então você tem lá a administração pública em sentido estrito, sentido amplo, a administração pública em sentido objetivo, material, funcional, a administração em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Tudo isso você precisa dominar. Vê lá as atividades que são típicas da administração: fomento, serviços públicos, polícia administrativa, intervenção. Está tudo englobado aqui nesse conteúdo. A
Além disso, você precisa estudar o regime jurídico administrativo, que são os princípios que compõem a base da administração pública. Princípio da supremacia, princípio da indisponibilidade. Dê uma atenção especial para essa parte de regime jurídico administrativo, porque isso sim é muito, muito, muito cobrado mesmo. Maravilha? Então, de forma essencial, o que você precisa saber sobre esse primeiro tópico é isso que está escrito aqui no quadro. Bem, o segundo tópico que você precisa nas provas de concurso dominar é princípios da administração pública. Princípios da administração, que são padrões de conduta que a administração deve observar sempre que ela tomar decisões, sempre que ela atuar. E aí você vai ver que os autores desmembram os princípios em dois grandes grupos. Os princípios que estão expressos na Constituição Federal e os princípios que estão implícitos na Constituição Federal. Quando a gente fala em princípios, o rol aqui é muito extenso. Se eu for falar de tudo, a gente não vai parar hoje, mas não se preocupe. Como eu disse, para cada tópico que eu estou apresentando, eu vou apresentar vários, eu vou ter uma aula lá no futuro em que eu vou esmiuçar esse tópico para você. Mas, de modo geral, o que é que você tem que levar em conta? Ó, pega aí princípio da legalidade, você precisa saber. Princípio da impessoalidade. Princípio da moralidade. Já estou aqui, ó, quase dançando na boquinha da garrafa, né? Tá muito baixo. Princípio da publicidade. Aqui dentro do princípio da publicidade, observa o princípio da transparência, da mesma forma que dentro do princípio da impessoalidade, princípio da isonomia, princípio da finalidade, tudo isso você tem que chegar em prova dominando. E por fim, o princípio da eficiência, princípio da economicidade. Esses são os princípios que você precisa tomar muito cuidado com eles. Do lado daqui, ó, fica de olho. Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Você tem que saber isso aqui. Além disso, você vai estudar também princípio da motivação, princípio da autotutela, princípio, da segurança jurídica. São todos muito importantes. Além dos dois princípios que compõem aqui o regime jurídico administrativo, que é supremacia e indisponibilidade. Esse assunto aqui, ó, é um assunto bem delicioso de estudar e você não pode chegar na sua prova sem dominá-lo. Aí, tendo estudado isso, você vem aqui, ó, organização administrativa. Você vai estudar aqui a estrutura da administração. Organização administrativa. Você vai estudar aqui a estrutura da administração pública. O que você tem que levar em conta aqui? Ó? Tem que dominar os conceitos de descentralização e desconcentração. Isso aqui cai muitíssimo em prova. Qual a diferença entre descentralização e desconcentração? Fica de olho na parte da administração direta, nos órgãos públicos. Sobre órgãos públicos, é importante você dominar uma série de coisas aqui, ó, que caem muito em prova. Conceito de órgãos públicos, muito importante. Característica dos órgãos públicos. Órgãos públicos lá não têm personalidade jurídica, não podem celebrar contratos, não têm patrimônio próprio. Órgãos que, embora não tenham personalidade jurídica, podem estar em juízo. Observa isso com muito cuidado e principalmente aqui, ó, algumas bancas gostam dessa parte da classificação dos órgãos públicos. Em seguida, o que você precisa estudar e ter muita atenção, ó, administração indireta. Você vai estudar aqui, ó, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quais são os tópicos principais que você precisa saber em cada uma delas? Primeiro, personalidade jurídica. Quais aqui são pessoas jurídicas de direito público, direito privado? Além disso, estuda lá regime de pessoal. Quem trabalha, os servidores que trabalham nessas entidades, são regidos por que norma? Estuda também a parte de criação e extinção. Como elas podem ser criadas, como elas podem ser extintas, isso cai demais. E características diversas sobre essas entidades, tá? Depois que você estudar isso, ó,
fica ligado em relação a empresas públicas e sociedade de economia mista e veja lá as principais diferenças que há entre elas, que é a composição do capital, que é a forma jurídica e o foro judicial. Lembra que a aula de hoje não é para eu te explicar esses assuntos, é para te guiar e dizer, olha, isso aqui é o mais importante. Comece estudando por isso. Se você quiser pegar tudo de uma vez, não vai dar tempo, a minha ideia é te ajudar. Maravilha. Tendo dominado esse assunto, você vem aqui, ó, poderes administrativos. Essa matéria é uma matéria bem simples, basicamente fica de olho em poder vinculado e discricionário, que é um assunto bem tranquilo de se estudar, ok? Poder vinculado e discricionário. Dá uma olhada em poder regulamentar. Veja principalmente a questão dos decretos autônomos, que isso aqui costuma cair muito em prova. Poder disciplinar. O que é o principal aqui em poder disciplinar? É você verificar quem são os sujeitos que sofrem o poder disciplinar. É verificar quais são os tipos de ilícitos e principalmente a característica do poder disciplinar. Características, ou seja, se o poder disciplinar é vinculado ou discricionário. Fica de olho nisso aqui que é muito importante. Em seguida você tem aqui o poder hierárquico. Poder hierárquico. Da mesma forma você vai estudar aqui, ó, em poder hierárquico. Quem pode sofrer poder hierárquico e as condutas que são possíveis no poder hierárquico. Se eu tenho poder hierárquico sobre alguém, quais são as condutas que eu posso exercer sobre esse alguém? E de tudo que você tem que estudar, monstro, fica muito ligado em poder de polícia, porque isso cai pra caramba em prova. O que é que você tem que levar para sua prova sobre o poder de polícia? Conceito, classificação, sujeitos que podem exercê-lo, limitações ao poder de polícia e a diferença entre polícia administrativa para polícia judiciária, beleza? Ótimo, mais à frente, volto a dizer, eu vou trazer um vídeo só comentando cada tópico desse com vocês. Maravilha? Feito isso, você vem para atos administrativos, que é um assunto muitíssimo cobrado nas provas de concurso. Atos administrativos, o que é que você tem que estudar bem? Estuda a parte do conceito do ato administrativo, essencial você dominar a parte de conceito, requisitos ou elementos do ato. Aí você vem ali no velho competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Você tem que dominar isso. Atributos do ato administrativo. Então, estuda lá a presunção de legitimidade e veracidade, que é um assunto muito cobrado. Imperatividade e autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Maravilha? Beleza. Feito isso, você vem para você debulhar a parte de anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. Isso é muito cobrado. E por fim, dá uma olhada lá na parte de classificação dos atos, porque isso aqui também é muito cobrado. Então isso é um roteiro que você vai adotar para os atos administrativos. E aí vem o tópico 6, que é o processo administrativo. Olha, sobre esse processo administrativo não tem atalho, infelizmente. Aqui é o caso de você estudar toda a lei 9784 de 99. Mas é uma lei pequenininha, ela tem 69 ou 70, 74 artigos. É uma coisa que numa sentada de uma hora e meia você consegue estudar. Maravilha. Aí você tem aqui um assunto 7 e assunto 8, que é
licitações e contratos administrativos. Licitações e contratos. Isso aqui é um mundo à parte. Por hora, o que eu quero recomendar a você? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, está para ser lançada a nova lei de licitações e contratos que vai revogar a temida Lei 8666. Então, o meu conselho para você é: não estude a Lei 8666, já vai estudar a própria nova lei de licitações. E esse é um assunto tão relevante, tão extenso e, em geral, tão complicado, os alunos têm muita dificuldade, que eu resolvi criar toda uma segmentação específica só para trabalhar essa nova lei aqui. Então no canal você vai ter uma playlist só sobre a nova lei de licitações e contratos. Isso aqui é um mundo à parte, eu não vou tratar nesse vídeo, porque a gente vai ter um momento específico para tratar disso aqui de uma forma muito detalhada. Beleza. Seguindo o nosso roteiro, você tem aqui a parte de responsabilidade civil do Estado. Que é que você precisa estudar em relação a isso? Primeiro, é a relação de responsabilidade, que é uma relação triangular. Então você tem que dominar essa parte. Como é que acontece? O particular prejudica a vítima se volta contra o Estado indeniza a vítima, depois cobra o prejuízo do agente público. Essa é a síntese. Você tem que entender bem essa relação triangular. Além disso, o que cai muito nas provas são as teorias de responsabilidade. E aqui, fique muito atento, principalmente para a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Maravilha! Depois que você estudar isso aqui, veja a aplicação atual dessas teorias, onde elas são aplicadas. Dê lá um foco para o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. E por fim, você pega lá os chamados casos especiais de responsabilidade, e eu quero só dar os três assuntos mais cobrados. Primeiro, a questão referente a danos nucleares e ambientais. Como é que fica a responsabilidade do Estado? Responsabilidade do Estado por atos legislativos, ou seja, por leis que são publicadas e causam danos. E a responsabilidade civil do Estado por atos judiciais. Beleza? Foca nisso aqui, porque isso aqui com certeza vai cair muito no prova. Faltam 2 assuntos para a gente encerrar essa etapa básica. Estamos falando de serviços públicos. Bem, em relação a serviços públicos, o que é que você tem que dominar para a sua prova? Dá uma olhada no conceito dos serviços públicos. Isso aqui é muito importante, principalmente lá as correntes que definem o que é e o que não é serviço público. Classificação do serviço público. Isso aqui é muitíssimo relevante. Além disso, estuda lá os modos de prestação do serviço público, que é a prestação direta e a prestação indireta. E por fim, dá uma olhada boa em concessão, permissão e autorização. Você tem que entender quais são as diferenças entre essas 3 modalidades aqui, são as formas de prestação indireta de serviço público. E para a gente fechar aqui o tópico 11, controle da administração pública. O que é que você tem que entender aqui sobre controle? Principalmente, olha os tópicos que você vai mais ver na prova. Controle interno e externo. Você tem que entender bem essa diferença. Controle prévio, concomitante e posterior. Controle administrativo, legislativo e judicial. E, como a cereja do bolo, quando estiver estudando controle legislativo, dá uma estudada boa nas competências do Tribunal de Contas da União. Entendeu? Então, basicamente, o que eu fiz hoje? Um city tour. Apresentei para você
quais são os principais tópicos de direito administrativo que são cobrados nas provas de concurso. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas o que eu passei aqui não é muita coisa, é o essencial. Muita coisa é se você for pegar um livro como esse ou querer pegar um curso completo de direito administrativo, logo de cara você pode assustar. Comece com o que é essencial. E como eu disse, eu vou, a partir do próximo vídeo aqui, nessa série que estamos, pegar cada um desses 11 tópicos que eu acabei de trabalhar com você e vou esmiuçá-los para que você não tenha qualquer dúvida a respeito deles. Entendeu a ideia? Bem, eu sei que hoje você está assistindo esse vídeo, mas eu não sei amanhã onde você vai estar, se você vai esquecer que viu esse vídeo, se você vai se dispersar. Vamos garantir que a gente vai continuar conversando? Olha só, aqui na parte de baixo do vídeo eu estou deixando um link em que você vai cadastrar o seu e-mail e eu vou passar a te mandar todos esses novos conteúdos lá, para você não perder nada. Se você quiser ainda reforçar essa nossa comunicação direta, tem um outro link para um canal do Telegram em que eu vou levar para você essas informações em tempo real. Assim que eu postar um novo vídeo, eu vou te mandar lá uma informação. E para você que quer fechar todas as brechas e não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e clica do lado no sininho para você receber as notificações. E aí, gostou dessa ideia? Gostou desse projeto? Dá o seu like aqui para eu saber que você de fato está comigo nessa jornada, porque afinal de contas teremos aí 11 vídeos pela frente em que a gente vai precisar abordar o que você precisa saber para efeito de provas, o essencial em direito administrativo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito ansioso para te ver no próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliezer Silva.